É hora então de conhecermos o quadro no terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso. Em Rondonópolis, o deputado Percival Muniz, do PPS, vai ter o ex-governador Rogério Salles, do PSDB, como vice. O atual prefeito Ananias Filho, do PR, sai com a atual vice-prefeita Valéria Bevilacqua, do PMDB. Já Juca Lemos, do PT, sai com o microempresário Francisco Cordon, também petista. Pelo visto, em Rondonópolis, apenas foram confirmados aqueles nomes dos pré-candidatos. É isso mesmo, Patrícia? Pois é, Thalita, não tivemos muitas surpresas em Rondonópolis. As surpresas ficaram quanto aos vices, né? Houveram, a exemplo de Cuiabá, que houveram mudanças na madrugada, lá houveram mudanças na madrugada, mas quanto aos vices. Ananias, por exemplo, teria como vice a professora Paula, que é presidente do PMDB de Rondonópolis, e na virada da noite acabou continuando com a Valéria, que é esposa do vereador Manuel, uma liderança muito forte lá em Rondonópolis. Já Percival tinha tido uma negativa aí do ex-governador Rogério Salles, que voltou atrás de última hora e também compôs com o socialista. Juca Lemos foi o que continuou tranquilo, com a mesma composição, não foi novidade. A gente tem aí um cenário bastante interessante, porque nas últimas horas, professores, Pátio ganhou o direito de disputar e foi tolhido por Carlos Bezerra na reunião, chegou a chorar, houve aí a militância porque quis que ele fosse candidato, mas as lideranças o barraram na entrada do baile, vamos dizer assim. E Ananias se cacifou depois de ser eleito indiretamente a prefeito de Rondonópolis. Olha, a minha surpresa em Rondonópolis é justamente o posicionamento do Carlos Bezerra. Como que ele estabeleceu essa relação e qual a relação que ele vai ter, porque veja o seguinte, o Carlos Bezerra não pode perder o poder em Rondonópolis. Se ele aqui na capital do estado já teve uma ingerência do governador, Rondonópolis não pode perder. Essa mudança de última hora é porque ele já não tinha a certeza e não tem a certeza que o Zé Carlos do Pátio seria fiel a ele. Essa já é uma posição muito clara. Precisa saber lá em Rondonópolis qual será o posicionamento do Zé Carlos do Pátio. Ele declarou apoio a Ananias. Mas agora se esse apoio em política tem isso, tem a questão do apoio e tem a questão do trabalho. Porque o Zé Carlos do Pátio, ele saiu como vítima da prefeitura. Por que ele saiu como vítima? Porque o judiciário demorou muito fazer essa ação. Então, quando ele saiu, apesar de estar com a administração pífia, está lá embaixo, mas a forma como ele saiu o vitimizou e termina sensibilizando parte disso. Em contrapartida, temos que entender que é uma briga que ela é velha, não tem nada de novo em Rondonópolis. Está justamente os dois grupos se degladiando ali. O Percival com Rogério Salles é uma dupla pesada, é aquela dupla que sai na frente, mas tem uma dificuldade de deslanchar. Então, Rondonópolis é possível, porque, veja bem, o Ananias está com a máquina na mão. Isso conta muito. Tem uma relação muito forte. Mas Percival, até onde eu sei, também foi um prefeito bem avaliado. É populista, segue uma linha muito parecida com a linha do Pátio. E eu acho que a chapa ficou forte. Porque o Percival tem uma penetração mais popular e o Rogério é aquela penetração mais... Rondonópolis tem essa divisão, entendeu? De uma parte do elite, etc., aquela coisa do agropecuarista e tal. Então, entre o Rogério também, se isso pode servir de alguma coisa, ele sempre deu sorte de vice. Ele falou para um amigo meu, encerro minha carreira de vice agora. Ele foi vice do Bezerra para prefeito, Bezerra saiu para governador, ele ficou prefeito. Ele foi vice do Dante deixou para o Senado. E ele é vice agora do Percival, entende? Nessa carreira de vice, ele tem dado sorte até agora. O Percival fez uma boa administração, dizem. O Sacchetti estava na prefeitura naquele momento, né? E o Zé do Pátio conseguiu derrotá-lo. E parece que o Sacchetti se acertou com o Percival e vai subir no palanque, e o Sacchetti é bem avaliado também, teria aí um peso, vamos dizer assim. Eu acho que Ananias foi a escolha possível do PR, né? Mas um vereador que não se mostrou ainda, aquela coisa toda, eu acho que a coisa está mais... Tudo muda, eu concordo com o João. No meio da campanha a coisa muda e tudo mais, mas ficou uma situação
mais favorável para o Percival nessa altura do campeonato. Zé do Pátio, na saída ou não, o Bezerra deu uma entrevista outro dia dizendo ele não havia viabilizado a candidatura, ele não conseguiu unir o bloco de apoio. Querendo dizer o seguinte, olha, ou o Zé não foi bem na administração, associado a esse problema na justiça, que todo mundo foi abandonando uma possível candidatura do Zé. Quando veio a decisão do TSE, às vésperas da convenção, o Bezerra quis dizer então o seguinte, não dava tempo de costurar os apoios que já haviam espalhados esses apoios. Até porque o apoio que se tem aí ao Ananias é de 15 partidos. E desses 15 partidos, quase todos falaram, se o Pátio for candidato, a gente larga o barco, a gente não fica. Então eu acho que foi uma decisão mais nesse sentido, de manter o que já estava agregado, os grupos em torno do Ananias. Olha, só um dado, desculpa, para mim não esquecer, desculpa. Dessa questão tem um problema para o Bezerra lá na frente. O Zé do Pátio se livra da justiça, é candidato a deputado estadual, atrapalha a TT, que é do PMDB ali, entendeu? Na votação dali. Que o Zé vem forte e como vítima, concordo com você, e etc, para a candidatura estadual. E a TT, se for para o confronto, vai perder lá dentro para ele. Desculpa. Exatamente, nessa linha aí que eu ia fazer meu raciocínio. Veja bem, essa eleição vai garantir que o PMDB de Rondonópolis não terá mais unidade. Mesmo que o Zé Carlos do Pátio vá com a Ananias, concordo plenamente com o professor, no município que não tem segundo turno, a eleição é diferente, ela é decidida em primeiro turno. Quando eu falo que a dupla é pesada no sentido, é aquela dupla que pode sair no patamar da vitória. Não é uma dupla que eu acredito que vai conquistar muitos votos durante a campanha, mas precisa muito dessa relação, dessa arrancada. Pode perder, mas não conquistar. Agora, obviamente, vai ser lá na frente. O que não pode ser menosprezado numa eleição de forma nenhuma é a máquina administrativa. Ela é sempre muito forte. Agora, entra outra questão. Será que o governo do Estado, que seria quem pode fazer essa interferência, porque nesse caso aí, como o Juca do PT lança a sua candidatura, não podemos contar com o governo federal. Será que o governo do Estado, veja bem, o governo do Estado aqui em Cuiabá deve estar muito feliz que conseguiu ter o domínio do partido e colocar a segundo plano as decisões do Carlos Bezerra. Será que lá em Rondonópolis, o governo do Estado, ele vai ter interesse em fazer com que a máquina da prefeitura ela possa se desenvolver e ganhar essa eleição? Ou será que o governo do Estado lá em Rondonópolis vai preferir, porque ele não tem problema nem com o Rogério, nunca teve problema com o Rogério, e o Rogério pode até vir lá na frente por uma questão de circunstância, uma saída ao Senado, saída a deputado federal, vira a gestar Rondonópolis. O professor Alfredo conhece muito bem isso. O Rogério não é um vice de confronto, ao contrário, ele é um vice agregador, ele vai estar junto com a administração. Será que o governo, que tem uma relação até muito boa com o Rogério, não vai ter essa relação de proximidade e preferir que o Percival administre? Então a situação de Rondonópolis, ela talvez seja solidificada, não decidida, mas solidificada pela necessidade que muitos grupos políticos sentem, e dentro do próprio PMDB, e de enfraquecer a força do grupo do Carlos Bezerra. Eu estou com esse último ponto que eu ia pegar esse gancho. E se, em política tem um negócio de si, que não é e se, não pode ser e se, tem que ser e se. Quando você vai conversar, e se o governador, querendo a máquina do PMDB, atuar, não, mas claro que o Silval não é disso, para enfraquecer o Bezerra no reduto dele, com uma derrota do Ananias e uma derrota do PMDB lá. O Bezerra perdendo ali, o Bezerra não tendo mais essa presença na capital, você está entendendo? Para o Silval isso é bom. Quem vai mais ajudar o Wallace, por causa das obras, é o Silval, não é o Bezerra. Se ele pegar os 3 colégios eleitorais e ter o controle, acaba fazendo aquilo que eu pensei que na minha geração não veria. O Bezerra ser afastado aos poucos da direção, do comando maior do PMDB. Tá certo. Vamos voltar ao estúdio com Thalita. Thalita, os internautas continuam fazendo interferências. Isso mesmo, Patrícia. Eu gostaria de saber dos analistas políticos como que fica o papel de oposição do Percival Muniz e até do próprio vereador Mohamed Zaya, que recuou, né, na questão da candidatura e vai lançar o filho à questão da vereança. Mas a interferência dessas oposições em Rondonópolis, já que a gente teve uma bagunça e uma salada política em razão do afastamento do Pátio. A gente tinha esquecido do Mohamed. Mohamed é uma liderança forte que também ficou agregada ao Percival, não podemos esquecer disso. E lança o filho, né? E lança o filho. Lança o filho, tá. Olha, o Percival, ele tem uma forma atípica de fazer política.
O Percival, ele sempre foi crítico de tudo e, ao mesmo tempo, negociador com tudo. Ele tem uma relação muito própria da questão de negociação. Não significa que as críticas... O Percival, ele é interessante, até como parlamentar. Ele é muito baiano na sua forma de ser. Aquela pessoa que faz a crítica, faz aquela ênfase e fala assim, nossa, o Percival está contra. Quando chega na decisão final, ele vota a favor. E muitas vezes parece que ele está a favor e ele vota contra. Essa relação ambígua dele, essa forma de ser, essa forma típica de ser, termina agradando a todos. Ao mesmo tempo que desagrada, nada na vida dele é definitivo. Então ele é sempre uma pessoa passiva de negociação. Automaticamente ele não tem, o governo não teria dificuldades de gestar junto ao Sival Barbosa. E ele é da família Muniz, baiana, como você disse. E começou praticamente em Pochorel, onde é que eu nasci. Dr. Antônio Muniz, o médico, digamos, o patriarca que chegou à frente, foi prefeito de Pochorel. Herculano Muniz, irmão do Dr. Antônio e tio do Percival, os dois, foi também prefeito de Pochorel, um médico e o outro engenheiro. E eles funcionam mais ou menos como você está dizendo. Parece que o mundo vai acabar, a pancadaria, você está entendendo? Não, mas contesta tudo. Tinha uma deles até, amigo meu, Herculano, era comunista, né? Contra tudo e contra todos, etc, etc, mas concilia, no final sai agradando todo mundo. É essa característica da família. E eles vêm fazendo política faz tempo e ganhando eleição faz tempo. Pois é. Vamos encerrar então as discussões sobre Rondonópolis, Thalita, mas ainda temos Sinop pela frente. É com você por enquanto.